Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar rapidamente sobre as principais novidades do Acrobat DC. Muita gente tem assistido nossos vídeos no YouTube, no Facebook, muita gente tem pedindo que a gente fizesse um sumário, ou seja, que a gente listasse algumas principais funcionalidades que existem hoje no Acrobat DC. Sejam elas novas funcionalidades, sejam elas funcionalidades aprimoradas. Bem, pensando nisso, eu listei 12 itens que eu considero assim os principais, os mais interessantes para as empresas, tá? Mas é interessante a gente começar com uma visão que vocês têm que ter, que o Acrobat Pro, o Acrobat DC, ele é muito mais, ele vai muito além de um simples PDF, muito mais do que gerar um PDF ou que escanear um PDF. Se vocês têm um Acrobat dentro da empresa de vocês, é bom olhá-lo com outros olhos, porque muita empresa ainda tem o Acrobat DC dentro de casa e subutiliza o produto. Não conhece nem um pouco do que o produto pode estar fazendo por eles. E a ideia desse bate-papo aqui com vocês hoje, dessa rápida apresentação, é mostrar alguns dos pontos que eu considero mais interessantes dentro do Acrobat DC, além, óbvio, de gerar o próprio PDF. Vamos lá? Bem, uma das principais características é exatamente a forma mais rápida de criar um arquivo PDF. Hoje, você pode criar um arquivo a partir de um arquivo único, a partir de vários arquivos, do scanner, de uma página da web, enfim. A facilidade de criar arquivo PDF é muito grande e a agilidade para você criar um novo arquivo PDF também foi aprimorada, ok? Uma outra coisa bem interessante que já tinha em versões anteriores e agora tem, né, essa nova versão também é a criação de portfólio ou você fazer um conjunto de arquivos PDF, tá? Em versões anteriores ele era um pouco mais, o produto final efetivamente, né, era um pouco mais visualmente bonito, mas atualmente a forma como você cria é bem mais simples, é mais visual inclusive, tá, como vocês podem estar vendo aí na tela, e a forma como vocês acessam o portfólio, ou seja, criei o portfólio e disponibilizei, é a mesma interface, a mesma cara, a mesma funcionalidade, tanto no computador quanto no tablet, quanto no smartphone. E isso gera uma otimização de tempo muito grande por parte das pessoas que estão utilizando o documento, para quem a gente envia o documento e precisa ler esse documento. Ou seja, a acessibilidade aumenta um bocado, ok? Um outro ponto interessante também é toda a parte também de inserção de vídeos em PDF. Ela foi aprimorada, ela foi melhorada, outros formatos foram disponibilizados para inserir e você insere isso muito facilmente, é só escolher o vídeo e o formato final é exatamente esse que vocês estão vendo aí, o efeito final. O detalhe é que você não precisa de nenhum player efetivamente para esse vídeo, para ser visto. Basta que você tenha o Adobe Reader. E se você fala de ter o Adobe Reader, você pode ter o Reader tanto no tablet, quanto no smartphone, quanto no computador. Ok? Bem, um outro ponto interessante também, que já tinha em versões anteriores e continua, é a parte toda de controle de revisões. Hoje você faz as revisões muito facilmente, a gente pode colocar isso também para usuários que não têm o Acrobat Pro propriamente dito, ou Acrobat DC. Usuários do Reader hoje vão poder fazer isso também. E você controla toda a parte de revisões. É um motor que você tem dentro do produto para fazer toda a parte de controle de revisões de documentos. Ok? E quando eu falei da revisão de documento, a gente vem para a parte de ampliação de público. É exatamente nesse ponto onde a gente permite que usuários do Reader possam fazer algumas tarefas, utilizar alguns recursos que até então eles não poderiam. Por exemplo, a parte de revisão de documento. Um usuário que não precisa ter o Acrobat DC na máquina, o Acrobat Pro ou o Standard na máquina, para fazer, por exemplo, a revisão compartilhada de um documento. Eu criei o documento, preciso revisar esse documento. Se a pessoa tiver o Reader, ele vai poder fazer essa revisão se eu utilizar a função de ampliação daquele arquivo para as funcionalidades, para que o arquivo do Reader possa também participar. É o que a gente chama de ampliar o seu público-alvo, ok? Indo um pouquinho para o lado da parte de segurança, não só de segurança, mas também com uma parte de otimização e de custo operacional do escritório, ou de um departamento, a gente consegue fazer com que os arquivos hoje sejam protegidos por senha e criptografados, tá? Não só isso, como tem uma outra parte também bem interessante, que é você limitar
o uso daquele arquivo. Você pode limitar, por exemplo, a edição e a impressão. Eu posso dizer se ele vai ser editável ou não, impresso ou não. E se for impresso, eu posso dizer o seguinte, olha só, esse documento é impresso, mas só em baixa resolução. Opa, peraí, eu consegui fazer o quê? Uma economia na parte, por exemplo, de toner, sem precisar de um software de gerenciamento de impressão para isso. No próprio Acrobat, eu consigo setar documentos, ou se for o caso, a totalidade dos documentos criados, para que ele só possa ser impresso, se precisar, em baixa resolução. Isso faz com que a gente tenha uma economia bem significativa dentro da empresa da gente, ok? Um outro ponto bem interessante é a criação de formulários eletrônicos. Eu diria que é um dos itens mais interessantes, que foi bem melhorado dentro do Acrobat DC, né? A facilidade com que você cria é muito grande, você basta escolher o arquivo que você quer, por exemplo, um modelo de documento Word, de Excel, por exemplo, ou até de papel, e você muito facilmente vai conseguir criar algo desse tipo. Ou seja, um formulário com campos delimitados, com campos que sejam formatados numericamente, ou então de campo forma data, ou então com formato de CPF, enfim. Você consegue fazer com que tenha hoje um formulário em PDF, que a pessoa possa preencher no Reader, com campos totalmente delimitados. Muito melhor, você melhora muito a experiência do usuário na ponta em relação ao preenchimento de formulários. Porque preencher formulário em Word e Excel, via de regra, ninguém gosta. Ok? Uma outra coisa legal é que essa parte toda dos formulários, eles também podem ser preenchidos, né? Então a gente pode preenchê-los muito facilmente e enviar para a coleta de novas assinaturas, usando aí sim, conforme eu falei anteriormente, toda a agilidade do Document Cloud, ou seja, utilizando a nuvem da Adobe, utilizando um outro produto que é o Sign, para que a gente possa também, a gente controla revisões, certo? De documentos. Agora a gente pode controlar também o controle de assinaturas. E isso é através de todo, englobando aí o Acrobat e o Sign dentro do que a gente chama do Document Cloud, tá? Então, para assinar é muito fácil também. Você pode criar o campo assinatura, ou se você não criar, você pode pedir para assinar e enviar para assinatura. Vai aparecer essa canetinha aqui e você vai ter essa tela para você criar a sua assinatura. Você pode digitar, você pode desenhar a assinatura ou importar a sua assinatura e colocar no documento, ok? Uma vez esse documento assinado, você pode também solicitar a assinatura de terceiros, né? Então, você pode simplesmente, de dentro do próprio Acrobat, pedir para enviar esse documento para assinatura. A pessoa vai receber um e-mail dizendo que recebeu um documento para poder assinar, ele vai assinar e você vai ser notificado quando ele recebeu o documento e quando ele efetivamente também assinou aquele documento e o documento está disponível, ok? Uma outra coisa que foi aprimorada, aí, efetivamente aprimorada nessa versão, foi a parte toda de exportação do PDF, para qualquer formato hoje, né? Tanto para o Word, quanto para o Excel, quanto PowerPoint, imagens, criaram outras formas de exportação de imagem, não só mais JPEG, mas JPEG 2000, a parte toda de TIFF, PNG, você pode exportar também para a web em HTML, além de outros formatos. Essa parte foi bem melhorada, assim como toda a parte também de edição do PDF. Editar PDF antigamente ele era bem limitado, hoje não. Hoje você consegue mexer, inclusive, em bullets, em numeração, indentação, você tem muito mais recurso, ficou muito mais agradável, muito mais fácil você poder editar um PDF e depois retorná-lo para o arquivo original, se for o caso. Mas mesmo que não seja, imagina que você tem um PowerPoint, como é o caso que eu apresento para vocês. Tem um PowerPoint, você salvou em PDF e levou para a sua apresentação. O arquivo original não está contigo. Se você notou algum problema dentro do teu PDF, tá? Que veio originado de um PowerPoint, você consegue muito facilmente hoje fazer a edição desse PDF, salvá-lo e fazer a sua apresentação. E depois, se for o caso, você retorna para o original, que seria, nesse caso, da apresentação do PowerPoint. Ok? O 11º ponto que eu elenco para vocês é a facilidade, eu diria que é uma outra funcionalidade que até junto com o formulário é uma das que eu mais acho interessante, foi bem melhorada também. Até porque assim que você bota os documentos para comparar, você bota 2 documentos para fazer a comparação, ele taca para você logo um dashboard com um resumo do que ele achou, né? Sejam itens alterados, excluídos ou incluídos dentro do documento. Do lado esquerdo,
todo um resumo, do lado direito um resumo mais detalhado. E se você colocar os documentos lado a lado, é uma das opções, ele vai colocar para você exatamente e mostrar para você visualmente o que aconteceu com o teu documento. O que efetivamente foi, nesse caso aqui que eu estou mostrando, alterado, em amarelo, e aqui em azul, por exemplo, o que foi incluído. Isso é muito interessante para departamentos como departamento jurídico, departamento comercial, que tem que às vezes fazer comparação de versão de proposta, versão de contratos. Ok? E para finalizar, gente, é um item que já vem na versão 10, se não me engano já tinha, mas na 11 certamente tinha, e o pessoal nunca usa, ou pouco usa, a questão dos actions, ou a das ações, né? Na parte toda de assistente de ações. A ideia aqui é a gente criar um bloco de ações através de um único clique de mouse, ou seja, eu disparo através de um único botão, eu disparo uma série de ações. Um exemplo é isso que está aí na tela para vocês, a parte de criptografia. Eu quero, por exemplo, que uma determinada pasta ou um bloco seja criptografado de maneira mais automatizada. Perfeitamente, eu consigo criar uma action dizendo que seleciona apenas usuário, por favor, a pasta que você quer. Quando ele clicar em iniciar, ele vai pedir a pasta e automaticamente ele vai gerar os arquivos de forma criptografada. E aí, de forma óbvia, configurável, você pode dizer se esse arquivo vai sobrepor o outro ou se você vai criar um novo arquivo criptografado, uma nova extensão. Isso é tudo de forma criptografada. O fato é, um action agiliza muito a rotina do escritório. Ele agiliza muito a vida de um departamento, por exemplo. Ok? Bem, eu acho que é isso, pessoal. Foram 12 pontos rapidamente aí que eu elenquei para vocês. Acho que a versão melhorou um bocado. Quem tem a versão 10, quem tem a versão 11, se quiser chamar-nos para conversar e a gente fazer essa apresentação um pouco melhor para vocês, a gente pode ir até a empresa de vocês e apresentar isso. Mas o fato é, deem uma olhadinha na versão 10, deem uma olhadinha na versão 11 de vocês, e só ali comecem a utilizar mais do que vocês já utilizam. Porque muitas das funcionalidades que eu apresentei aqui no Acrobat DC existem, talvez de uma forma um pouco diferente, com um pouco menos de recurso, visualmente talvez um pouco diferente, mas elas estão sim presentes na versão 10 e 11. Passem a utilizar e aí sim atualizem para a versão DC, porque toda a parte voltada para o Document Cloud, com a interação de revisões de assinatura mais otimizadas, a parte toda de integração com o Dropbox, espaço na nuvem da Adobe, isso gera uma produtividade bem grande para a empresa de vocês. Ok? Bem, um abraço a todos, acompanhem as dicas da gente dentro do nosso canal no YouTube, dentro da nossa página também no Facebook, a gente também tem várias dicas e a gente vai seguindo com vocês ao longo desse ano aí, fazendo algumas apresentações e trazendo algumas novidades dentro da plataforma do Document Cloud. Ok? Gente, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.